já sendo tratada do ponto de vista, né, extrafísico. Então, varia bastante. Teve um ECP3 que eu fiz na época para Pro-OIC, né, teve dois, se não me engano. Fiz os dois, mas um deles, eu tive uma experiência muito interessante, que eu tive uma saída do corpo, eu tive lá uma exoprojeção, e fui voltando. Quando eu fui voltando, eu achei que eu ia voltar para o corpo, que é o habitual, né? A gente vai voltando rápido e tal. Mas, de repente, quando eu entro no campo, eu entro como se eu tivesse caído numa piscina. Eu caio numa piscina funda, e aí quando eu estou voltando, e essa piscina, obviamente, era de energia, né? Um amparador me pega e me leva para um ambiente que é como se houvesse um local em que eles ficavam olhando de cima lá. Tem um nome específico que eu esqueci agora. Ele me pinçou, me fez olhar, eu vi aquele processo todo do campo, e ele falou, vem aqui. E aí, era como se, por exemplo, o Epicon estivesse nesse lado de cá, mais ou menos para o final do campo, lá na diagonal, a gente foi volitando para lá, e a gente ficou assistindo, tinha uma porta enorme, assim, que entrava, assim, milhares de consegues, tudo alterada, balderneira, querendo, sabe, tocar fogo no parquinho, como se diz hoje em dia, bem alterado. E aí é muito interessante porque eles iam afunilando essas consegues, é como se fosse aquele processo de encantoamento mesmo, do gado ali que faz, né? E aí eles iam passando numa fila, e aí ficava um amparador bem na esquina, quando eles estavam passando de um por um, ainda com algazarra e tal, e esse amparador falava, olha ali, olha ali. E aí tinha um mega telão multicolorido e vivo, com aqueles fractais aparecendo e se manifestando, e eles interagiam com a Consex, no caso. Então é como se você estivesse vendo um telão, você olha lá e de lá sai alguma coisa que pega em você, ou que passa a mão em você, e aquilo assustava as Consex, e aquilo acalmava, eles ficavam com medo, é como se fosse um anestésico. E aí aquilo tudo ficava entrando, sabe, numa fila de Consex totalmente tranquilas. Aquilo eu nunca mais esqueci, e aquilo tudo ia direto para o processo do campo para serem tratados lá. Então, nessa fase, ali no caso já estava acontecendo o curso, mas nessa fase anterior, eles estão olhando toda essa paratecnologia para ser instalada para ver se eles podem abrir esse tipo de assistência para esse povo mais assim, alterado, entende? Então, se não houvesse isso, e aquele povo entrasse no campo, ia dar ruim ali para o processo, entende? Ia acabar complicando. Ok? Obrigada.